sua Bíblia em João capítulo 1. Evangelho de João, primeiro capítulo. A palavra de Deus fala que nós temos todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Por isso há uma convicção muito grande no meu coração de que não há nada melhor para apresentar para cada um de vocês que saíram das suas casas para vir nesse lugar, nesse local de reunião, a não ser apresentar Jesus Cristo de Nazaré para vocês. Nossa missão como igreja é levar cada um de vocês a um relacionamento crescente com Jesus. O Senhor me propôs no coração e eu tenho feito assim e farei por muito tempo. Eu pretendo nos próximos meses, nos próximos anos, apresentar para vocês cada detalhe da vida de Jesus. Significa que se você sair daqui hoje, voltar daqui um ano nesse lugar, talvez a gente nem esteja mais nesse lugar, porque não caiba mais. Mas se você voltar para a nossa comunhão, você vai ouvir eu falar nessa noite a respeito de Jesus. Não existe nada melhor que eu possa apresentar para você e para mim do que olhar para Ele e ser restaurado, transformado, resgatado. Nós viemos falando a respeito dos últimos passos de Jesus. Quando Ele foi batizado, o céu se rasgou, Deus olhou para Ele e falou: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer." E depois Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Mesmo sendo reconhecido por Deus como um filho amado, Deus permitiu que Ele passasse ali por aflições e lutas, assim como acontece conosco. Mas diferente de nós, que muitas vezes falhamos em meio às lutas e tentações, Jesus Cristo foi perfeito, maravilhosamente perfeito naquele momento, e não falhou em momento algum, por mais que fosse extrema a sua necessidade. E aí a página se vira e de repente volta a aparecer aquele que batizou Jesus, o primo dele, um profeta totalmente excêntrico chamado João Batista. E a partir do versículo 29 o texto diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Era a Ele que eu me referia quando disse: "Um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que Ele fosse revelado a Israel." Então João deu o seguinte testemunho: "Eu vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem era ele, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo." Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João, novamente com 2 de seus discípulos, quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: "Vejam, eis o Cordeiro de Deus." E ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. A mensagem dessa noite se resume a essa passagem, a esse versículo: olhem, eis o Cordeiro de Deus. Não há nada maior que eu possa apresentar para cada um de vocês do que clamar que o Espírito Santo de Deus me capacite para que você abra os seus olhos e contemple o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era um cara diferenciado. João Batista era um cara excêntrico. As passagens de Marcos e Lucas relatando a respeito da sua personalidade, ele se alimentava ali
dele viver e se alimentar dos sacrifícios que eram oferecidos no templo. Quando alguém ia lá e sacrificava um cordeiro, sacrificava um boi, uma vaca, uma parte daquilo era para o alimento dos sacerdotes. Mas João Batista, mesmo sendo sacerdote, escolheu se alimentar de mel e gafanhoto. Era direito do sacerdote se vestir de uma estola sacerdotal. E nessa estola sacerdotal tinha 12 pedras preciosas, simbolizando cada uma das 12 tribos de Israel. Mas diferente de todos os sacerdotes que adoravam andar com aquela estola preciosa, João Batista escolheu andar com um saco de trapos, de cinzas. Em vez de se alimentar dos melhores alimentos, ele se alimentava de mel. Em vez de pregar no templo e nas sinagogas, ele pregava nos desertos. Em vez de comungar com o Império Romano e falar que vai tudo bem, ele ia para o deserto e ainda pregava: arrependei-vos, raça de víboras. A mensagem era pesada, o estilo era excêntrico, mas algo mexia na cabeça dos judeus, porque as multidões se aglomeravam e saíam dos templos para ouvir esse homem excêntrico no deserto. Isso começou a incomodar os fariseus. Como assim? Pessoas se movendo lá no deserto para ouvir um cara doido que come gafanhoto, se veste muito mal, prega num ambiente terrível e anuncia uma mensagem pesada e aglomera multidões. Que tipo de homem é esse? Que tipo de cara é esse? Começou a chamar a atenção. E se você for olhando ali nos versículos anteriores, a partir do 19, os judeus ficaram incomodados com aquilo e enviaram alguns emissários para perguntar para João. Havia uma expectativa a respeito da vinda do Messias, mas havia algumas promessas no entendimento deles de que antes que viesse o Messias, Elias viesse e exerceria o seu ministério. Que antes que viesse o Messias, viria algum profeta do nível que era Moisés, como ele prometeu. Então chegaram para João Batista e falaram assim: cara, você é espetacular, você é especial demais. Quem é você? Será que você é Elias? Será que você é o profeta prometido? Ele fala: digo e não minto, eu não sou Elias, eu não sou o profeta prometido, eu não sou sequer o Messias. Então quem é você? Era o momento dele falar que era ele. Olha, eu sou um cara espetacular, eu sou um cara que teve um nascimento miraculoso, prometido pelo próprio Deus ao meu pai no templo. Depois de 400 anos de silêncio, Deus se manifestou apenas para falar que eu ia nascer. Eu sou tão especial que quando eu ainda estava no ventre da minha mãe e ela se encontrou com a minha tia, eu fui cheio do Espírito Santo no ventre. Pessoas lutam a vida inteira para ser cheio do Espírito Santo vivo. Eu já era cheio no ventre. Eu sou aquele cara que arrebata multidões porque a minha mensagem é poderosa, porque eu sou demais. Ele podia falar qualquer coisa dessa, mas ele falou assim: eu não sou ninguém, eu sou apenas uma voz daquele que clama no deserto. A voz nem minha é, a voz é dele, que está no deserto porque não está mais nos grandes templos, porque os grandes templos se esqueceram dele. Então ele me chamou no deserto para dizer: prepare o caminho para o Senhor. Eu só tenho uma missão nessa vida, eu não sou ninguém. É necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário, na verdade, que eu desapareça, pois a única missão que eu tenho é declarar: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Essa é a nossa missão como igreja. A minha oração a cada dia é que você não venha para essa igreja e veja o nosso ministério de louvor que está crescendo, abençoado, a nossa equipe maravilhosa da igreja, as paredes de cores excêntricas. A minha oração é que pelo Espírito Santo de Deus você venha nesse local e encontre uma voz, seja de quem for, que aponte a cada domingo
objetivo, ele só tinha uma declaração: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Era de se esperar que todos naquele momento entendessem o que significava o Cordeiro. O Cordeiro era um símbolo que foi introduzido, na verdade, desde o Gênesis. Apareceu ali como uma substituição em Abraão com o seu filho no sacrifício, mas ficou mais caracterizado na Páscoa, na primeira Páscoa da libertação do povo de Israel do Egito. É o Cordeiro Pascual. No livro de Êxodo, Deus deu uma direção ali para o profeta Moisés, que ele tinha que pegar o Cordeiro perfeito. Ele tinha que ser sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito algum. E ele falou que se você matasse, juntasse com a sua família e matasse aquele cordeiro, pegasse o seu sangue, passasse sobre os umbrais da porta, o espírito de morte que ia varrer o Egito não ia invadir a sua casa. Essa era a promessa de Deus, esse era o símbolo. O cordeiro foi aquele que foi sacrificado para que aqueles que dele fossem beneficiados pudessem não ser mortos. O cordeiro foi aquele que foi sacrificado para que o povo, além de não morrer, fosse liberto de uma escravidão que tomava conta deles há 400 anos. O cordeiro era o símbolo daquele que tinha que ser sacrificado para que o povo de Deus desfrutasse agora de uma nova vida. O cordeiro era aquele que tinha que ser sacrificado para que por meio de uma passagem, isso significa Páscoa, passagem, eles tivessem acesso à terra prometida. Então, quando João Batista fala, esse é o Cordeiro de Deus, na mentalidade de cada judeu, o que ele estava falando esse é aquele que pelo sacrifício dele, você não irá mais morrer. Ainda que morra, viverá eternamente, pois o espírito da morte não poderá passar por você, pois você está lavado com o sangue do Cordeiro. Esse é o Cordeiro que por causa da morte dele, você está sendo liberto da escravidão do pecado, que tem te dominado, te controlado, te escravizado, desde quando você nasceu, porque em pecado nos concebeu a nossa mãe, e nós já nascemos em pecado. Esse é o Cordeiro que por causa da sua morte agora, você possa garantir a sua passagem para a vida eterna e herdar a terra prometida. Esse é o Cordeiro de Deus que por causa do sacrifício dele, você possa desfrutar agora de uma nova vida. Essa é a promessa quando João Batista olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus. E esse simbolismo depois da Páscoa permaneceu. Deus ordenou ali os 10 mandamentos e depois conduziu eles a fazer um templo, uma tenda que se movia, perfeito que tinha no céu. Olha, Moisés, faça tudo conforme eu lhe ordenar, cada detalhe, porque esse templo que você está fazendo é um espelho de um templo celestial. E ali ele ordenou que, por causa do pecado do povo, dia e noite, noite e dia, fosse sacrificado um cordeiro, simbolizando o Cordeiro Pascual. Pois a Bíblia já nos ensina que o salário do pecado é a morte. Para cada pecado que você comete, o que você mais merece é morrer. Você pode gostar disso ou não, mas o que você merece é morrer. Talvez você não quer morrer porque você cometeu o pecado, mas quando alguém pega contra você, o que você acha mais justo é que ele morra. Aqueles que foram abusados olham para o abusador e falam, por que essa miséria não morre? Aqueles que tiveram parente em assassinato e vê aquela pessoa sendo liberta pelo delegado 3 dias depois por ser um menor de idade, pensam, ele não devia estar solto, ele devia estar morto. A gente é muito duro com o pecado dos outros, mas é complacente com o nosso pecado. A verdade é que Deus é santo e ele não pode atuar com o pecado de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Então, para cada pecado que você comete, você não ofende apenas a pessoa ofendida, mas você
mas esse não é o meu caso, eu nunca matei, nunca roubei. Ah, mas se passasse no telão que você sonhou. Ah, se nós passássemos aqui na igreja os teus pensamentos do último ano, duvido que você teria coragem de assistir conosco. Se você for um pingo de sinceridade, você vai confessar que assim como eu confesso diante de toda a igreja, nós somos pecadores por excelência e nós merecemos a morte. E o povo de Israel era um pecador também. Mas por um outro lado, a palavra nos ensina que Deus é amor e Ele nos ama de uma maneira inexplicável e incondicional. E Ele precisava se relacionar com o seu povo sem negar a sua santidade. Eu amo você, eu quero comungar com você, mas o seu pecado me afasta de mim. Então Ele instituiu uma cerimônia, algo simbólico que apontaria para Cristo mais para frente. E era o sacrifício do cordeiro cerimonial. Dia e noite era sacrificado o cordeiro no templo. E de vez em quando, principalmente na festa da Páscoa, lembrando a libertação que houve, não importa onde o judeu estava morando, ele saía da sua casa com o cordeiro, ou vendia o cordeiro e depois trocava por um cordeiro perfeito. O cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula. Ia para o tabernáculo, apresentava esse cordeiro diante do sumo sacerdote. Naquele momento ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e começava a confessar os seus pecados. E ele começava a falar: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu pensei assim, eu pensei assado, eu desejei isso, eu desejei assado. E era como se ele estivesse transferindo o seu pecado ao cordeiro. E ele se agachava e olhava nos olhos daquele cordeiro. Isso significava que ele estava se identificando com o cordeiro. Aquele cordeiro agora ia substituir a si mesmo, como um cordeiro substituiu o filho de Abraão, Isaque, no sacrifício. E depois de ter transferido simbolicamente os seus pecados para aquele cordeiro, o sumo sacerdote degolava aquele cordeiro, derramava o sangue pelo pecado, e aquela pessoa poderia voltar com a consciência purificada. Mas aquilo era um símbolo, aquilo purificava a consciência, mas não purificava o coração. Aquilo era um ato religioso, era uma tentativa, era uma exemplificação de um homem tentando se reconciliar com Deus. Mas a verdade é que, por mais que a consciência deles estivesse impura, os seus corações ainda permaneciam contaminados. O sacrifício de um cordeiro qualquer não era suficiente para pagar tamanha dívida que o povo de Deus tinha com o seu próprio Deus. Era necessário um sacrifício maior, era necessário um sacrifício perfeito, era necessário um sacrifício em definitivo, para que agora sim, com esse grande sacrifício, o pecado não apenas de uma família ou de um casal, mas o pecado de toda uma humanidade fosse pago de uma vez por todas, porque aquele ritualístico de noite e dia não resolvia nada. Então Isaías, numa contemplação do céu, ouviu a conversa da Trindade que diz: a quem enviaremos? A quem há de ir por nós? E Jesus Cristo respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. É necessário que um sacrifício seja pago. Então eis-me aqui. Eu vou pagar esse preço de uma vez por todas, porque o preço do sangue do cordeiro encarnado nem se compara com milhões e trilhões de animais, bois e aves. Nós temos que prestar atenção em como João apresentou Jesus como cordeiro. O apóstolo João no começo fala: ele é o Criador, ele é o verbo vivo, ele é a luz, ele é a vida, ele é o Filho de Deus. Mas João Batista apresentou
sacerdote sacrificava o cordeiro do Arnaldo, o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro do Ricardo. Era uma oferta minha a Deus. Mas olha como João Batista apresenta Jesus. Isso é muito importante, irmãos, porque talvez você está sentado na igreja há 30 anos e te ensinaram errado. Eu tenho certeza que metade das pessoas que estão aqui não entenderam o que eu vou falar agora, pois o texto diz: eis o Cordeiro de Deus. O sacrifício foi ofertado por Deus. Isso é diferente do que te ensinaram. A religião ensina que você deve sacrificar para merecer o amor de Deus. Você deve obedecer para merecer o amor de Deus. Você deve fazer para que Deus lhe faça. Foi isso ensinado há milhões de anos, não importa a religião. Você quer se tornar propício, favorável a Poseidon numa travessia marítima? Ofereça um sacrifício. Eu mato, eu sacrifico. E Poseidon agora é favorável. Agora eu posso viajar tranquilo. Os adoradores de Thor e de Odin tinham que matar um elemento da família por ano para que tivesse colheita na plantação. Eles chegavam uma vez por ano e escolhiam. No meu caso, eu tinha a Renata e minhas 3 filhas. Chegava em dezembro, nós tínhamos que fazer vários filhos, porque chegava em dezembro, eu ia ter que escolher, Tiago, quem que eu vou matar esse ano para que Odin me conceda comida. E era uma coisa horrorosa, porque a família chegava e escolhia: vai a Bela não fez, vai a Bela, porque se eu não matar a Bela, Odin vai me matar. Se eu não matar a Bela, a Ana e a Laura e a Renata vão morrer de fome. Então vai, Bela. E metia a Bela numa fogueira, e a gente tentaria esquecer aquilo por mais um ano e fazer algum filho, porque em dezembro eu tenho que matar mais alguém. E a história relata que um dia, quando eles invadiram a Inglaterra, vocês assistiram talvez a série Vikings, e uma boa parte daquilo é verdade. Eles invadiram a Inglaterra e sequestraram um sacerdote, sequestraram um padre, e o padre começou a assistir aquele ritual. Eles tinham que matar um ente da família para se tornar favorável a Deus. Ele matava alguém para se tornar favorável a Deus. E aquele sacerdote falou: gente, eu tenho uma história para contar para vocês. O próprio Deus amou tanto a humanidade, ele ficou cansado de ver você sacrificando seus filhos. Então o próprio Deus enviou o seu filho. E em vez de você sacrificar o teu filho para se tornar favorável a ele escolheu matar o próprio filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida em abundância. Quando aquele povo ficou sabendo, Odin e Thor desapareceram na face da terra, pois não há mensagem mais especial do que ter o próprio Deus se sacrificando por amor a você. Você falhou, você merecia morrer, você tinha que pagar e não queria conseguir, mas ele se enviou, ele enviou o seu filho perfeito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo uma vez para sempre. Quando ele estava naquela cruz, todo mundo decorou, mas ninguém entendeu. Penduraram ele no madeiro, e a minha dívida, a sua dívida, foi gravada na sua pele. Deus o abandonou, e ele começou a se perguntar pela primeira vez em toda a eternidade: Deus meu, por que me desamparastes? Eu te desamparei porque o pecado do Mateus está em você. Eu não posso mais olhar para você, porque o pecado do Milton está em você. Eu não consigo olhar para você, meu filho amado. E naquele momento da cruz,
Jesus não gritou: fiz a minha parte, faça a tua. Ele fez toda a parte. Ele pagou toda a dívida. Ele declarou: está consumado. Isso é evangelho, irmão. Ele é o Cordeiro de Deus. Se não te ensinaram isso em algum lugar, eu vou te mostrar nas Escrituras. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior, aquele mais perfeito do céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte do mundo criado. Depois que ele morreu, ressuscitou, ele foi para o tabernáculo do céu. E no versículo 12 diz: com o seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, entrou no Santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Se portanto o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente puro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivesse esse poder, já não precisaria existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Versículo 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repentinamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Porém, nosso sumo sacerdote Jesus ofereceu a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados, válidos para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, porque mediante essa única oferta Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Olhe isso sobre você. Por essa única oferta Ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. E no versículo 18: onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Eu quero voltar e destacar aqui o versículo 12. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então no tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, não tinha cadeira. Não tinha cadeira porque ninguém podia se sentar. Você está sentado hoje aqui, ninguém podia se sentar, porque o trabalho nunca acabava, Ricardo. O sacerdote entrava, matava ali na pia de bronze, lavava no tanque da purificação, acendia o incenso, comia o pão e voltava e sacrificava, e não podia sentar. E o fogo arderá continuamente do altar e não se apagará. Quando ele cansava, entrava outro, sacrificava e sacrificava. O povo não para de pecar e o sacerdote não para de sacrificar. Não tem cadeira no tabernáculo de Moisés, não tem cadeira no templo de Davi, não tem cadeira no tabernáculo de Salomão, mas no tabernáculo do céu, depois que Jesus Cristo ofereceu o sacrifício pelos seus pecados, sentou-se. Ofereceu a si mesmo como sacrifício
fazeis assentar nos lugares celestiais, onde? Em Cristo Jesus. Ele pagou o preço e sentou, mas juntamente com ele, ele pegou eu, me inclinou nele e falou: senta aí, Mateus, entra no meu descanso, pois eu já paguei o preço por você. Basta você crer, você se tornará um filho amado. Nessa noite nós podemos entrar no Santo dos Santos com a consciência tranquila, porque eu não venho nessa noite olhar para mim. Malditos sejam aqueles que ensinaram vocês a na ceia do Senhor olhar para você mesmo, porque são mentirosos. Pois o Evangelho declarado por Jesus Cristo disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Não olhe para você, não olhe para o irmão do seu lado, não olhe para mim, para o pastor, não olhe para o diácono, não olhe para as circunstâncias, olhe para Ele. Olharam para Ele e foram iluminados, seus rostos nunca mais foram confundidos. Olhem para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Porque se você olhar para você, você vai ficar deprimido, angustiado. Se você olhar para o lado, você vai ficar desanimado. Mas olha para mim. Aquela bendita da banda cantava: olha para mim, falando para Deus: você está louco? Falando para Deus: olha para mim. Não olha para mim, Deus, olha para Ele que está em mim. Porque se você olhar para mim, não tem nada para ver. Não olha para mim, não, Deus, olha para Cristo em mim. Eu estou em Cristo. E quando Deus olha para Cristo em você, o céu se abre e Ele fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por isso invoco Romanos capítulo 8, versículo 32. Eu gostaria que você tivesse isso incrustado na sua cabeça. Eu sei que é só o Espírito Santo que faz, mas se depender de mim nessa noite, eu pegar uma barreta, abrir a tua cabeça e enfiar esse versículo na tua cabeça de uma vez por todas. Porque é muito claro a partir do texto no 32 que fala: se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois é o próprio Deus que nos justifica. Quem que vai me acusar? Quem? O pastorzinho vai me acusar? O Zezinho vai me acusar? Porque você não me acha justo? Deus falou que eu sou justo. Ele não falou, não foi palavras, foi ato. Ele morreu por mim, ressuscitou e falou: agora você é justo. Se o próprio Deus me torna justo diante de Deus, quem vai me acusar? Quem nos condenará então? Ninguém, pois o próprio Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e olha de novo a palavrinha, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Não, você não precisa de outros intercessores. É bom se tiver ou não, mas se ninguém aqui precisar de orar por mim, eu estou de boa, porque do lado de Deus está Jesus Cristo sentado no lugar de honra, orando. Abençoa Mateus, abençoa Mateus, abençoa aquela igreja em Bela Vista, mesmo que todos esqueçam, mesmo que a tua mãe, mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu jamais me esquecerei de ti, pois tenho o nome escrito na palma da minha mão, e intercedo por você de dia e de noite na presença do Pai. 35. Então o que nos separará do amor de Cristo?
tribulações? Será que as calamidades? Será que as perseguições ou a fome? Miséria, talvez, perigo, ameaças de morte? Sim, de fato, por causa de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Estamos aqui em Bela Vista como ovelhas levadas para o matadouro. As pessoas não nos querem bem, as pessoas não nos odeiam, nos perseguem. Andamos como ovelhas em meio a bodes, leões. E de fato o leão anda ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar, esperando uma brecha para me destruir, sabendo que eu sou falho. Enfrento essa morte todos os dias, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores. Não porque sou bom, mas por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido. Eu estou convencido não por uma doutrina. Eu estou convencido não por uma mensagem de homens. Eu estou convencido porque o próprio Espírito Santo de Deus testificou no meu espírito de que eu sou filho de Deus. Quem me convenceu não foi homens, foi o Espírito Santo. Então eu estou convencido por Ele que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que pode vir no futuro, nem sequer poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, nada jamais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pastor, o que eu posso fazer? O salmista Davi falou: o que eu daria ao Senhor por tão grande salvação? O que você pode dar? Nada. Não tendo nada para oferecer, eu entrego meu coração. Certa vez, numa cidade imorável, o povo entendeu esse evangelho e falou assim: isso aqui é bom demais para guardar para nós, e nós vamos ter que contar isso para os outros. E começaram um turno de oração, não porque precisavam, mas porque sentiram impelidos. E impelidos por esse movimento de oração, começaram a orar. E essa oração, que começou num culto de domingo, durou por 100 anos. E toda vez que alguém, algum homem era convencido disso, ele falava assim: cara, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso ir para algum lugar e pregar o evangelho. E os homens foram indo, e eles alcançaram todas as nações conhecidas, menos uma. O movimento acabou porque depois de 100 anos só tinha um sapateiro, um homem na cidade de Morávia. O resto era tudo mulher e criança. Então descobriram que nasceu mais uma nação, que ninguém falou de Jesus. E chegaram para aquele sapateiro, um senhor de idade já, e falaram para ele: é o seguinte, tem mais uma nação. Tem uma nação que precisa ser anunciada, mas por causa da questão política, você não vai conseguir entrar lá. Ele não tem abertura. A única maneira de você entrar lá é se você se vender como escravo. Então aquele homem não pensou duas vezes. Entrou em contato com os mercenários de escravos e se vendeu como escravo. Entrou no navio. E a última coisa que ele disse antes de entrar no navio foi que o Cordeiro receba a recompensa pelos seus sofrimentos através de mim. Essa é a minha oração, porque Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para Ele, porque você morreu e ressuscitou. Ele morreu por nós porque você tivesse vida. E a verdadeira vida acontece na sua presença. Quem tem o Filho tem tudo. E a gente prega aqui o Evangelho, você trabalha, sei qual área que for. Mas, irmãos, daqui 100 anos ninguém vai estar aqui nessa sala.
Apocalipse capítulo 5, falou assim: quem é digno de abrir o livro? E não havia ninguém, mas o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha quando Deus chamou, Vandinho, antes da fundação do mundo. Deus prova do seu amor por você, morrendo por você quando você era pecador. Jesus não morreu por você depois que você aceitou Jesus. Jesus morreu por você antes. Jesus chamou antes. Você não é nascido da carne, da vontade humana, você é nascido da vontade de Deus. Ele viu o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. De repente ele viu eu e você lá. Pelo menos eu tenho certeza que ele viu. No meio de uma galera. Lá eu não sou pastor. Lá eu só estou dizendo: digno é o cordeiro que foi morto. O único digno de abrir o livro. Que ele receba toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder dos séculos. Porque uma hora dessa era para mim estar ralando no inferno, mas ele me amou, me resgatou e me deu essa vida em abundância pela eternidade. Você quer conhecer Jesus? Coloque-se de pé para eu fingir que eu estou acabando. Eu já conheço Jesus. Você conhece tudo? Cara, você já conhece tudo. Tem uma última historinha real para te contar. Havia um colecionador na França das maiores obras de artes que tinha no mundo, milionário. E o filho dele foi para a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e o filho dele morreu. E aquele senhor voltou, ficou sabendo daquela notícia, e de repente ele olhava para aquelas obras de arte. Você sabe que tem obras de arte que valem centenas de milhares de dólares. E aquilo ali não dava mais graça para ele. Ele foi perdendo o gosto, foi perdendo a alegria. Então um dos funcionários dele, vendo aquela tristeza, fez um retrato do filho. Não era um Da Vinci, não era um Michelangelo, não era um Picasso, era um funcionário. Pintou, não tinha foto, pintou o retrato do filho para aquele senhor ficar contemplando todo dia. E quando ele contemplou o filho, o coração dele voltou a se alegrar. Mais alguns anos, morreu, não tinha herdeiros, e deixou um testamento para que fosse leiloado todas as suas obras. Colecionadores do mundo inteiro ficaram impactados. É a hora agora, é a grande oportunidade de ter aquela obra, aquela grande obra, aquela obra. Fizeram um leilão, e quando se reuniram, isso é verdade, se reuniram para o leilão. O pessoal esperando ali, os Da Vinci, os Picassos, apareceu aquela porcaria daquele quadro do filho dele. E o leiloeiro falou assim: primeiro quadro, o quadro do filho. Quem dá? $100. Tira logo isso daí, eu quero 20. Vai. $100 pelo quadro do filho. Ninguém queria. Começou a murmurar: deixa para depois, tá bom? Dá 20, manda os Picasso, vai. Quem dá $100 pelo quadro do filho? Então o mordomo ficou com dó, ficou movido com aquela situação, aquele constrangimento, porque o leiloeiro falou que estava no testamento que o primeiro quadro tinha que ser o do filho. Então o mordomo comprou. Eu dou $100 em homenagem ao homem que eu trabalhei e ao filho que foi um herói de guerra. Está vendido o quadro do filho para o mordomo por $100. Segundo item do testamento, ele leu: quem compra o quadro do filho ganha todos os outros. O amor do pai pelo seu filho era tão grande que ele não estava nem aí para o dinheiro dos outros quadros. Mas quem tem o filho tem tudo. Quem tem o filho
vem para a igreja, quer buscar uma coisa, outra coisa, uma bênção, outra bênção, uma vitória, um milagre. Eu estou te dando a resposta aqui. Spoiler.